todos e a todas. Hoje iremos dar início ao 6º encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. O diálogo temático desta noite tem por título Planejamento e Avaliação, como preparar um plano de aula à luz da BNCC Anos Iniciais do Ensino Fundamental, cuja atividade será conduzida pela professora Aiane Fernandes Rebouças. A nossa proposta faz interlocução com estudantes do curso de Pedagogia e outras licenciaturas, e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, por estarmos associando uma reflexão nesse espaço de formação em conjunto com as práticas que convergem para a discussão da BNCC na atualidade, seja para os licenciandos, seja para os professores. Eu sou Ana Luísa do Nascimento Moreira, estudante de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, da UFPB, e bolsista do projeto de extensão Uma BNCC para refletir e dialogar, dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Agora apresento aos participantes nossa conferencionista da noite, a professora mestre Aiane Fernandes Rebouças, que possui mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, com graduação em Pedagogia também pela mesma instituição. Atualmente é professora do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Campus 3, da Universidade Federal da Paraíba. Participou e coordenou projetos financiados pela Unicef e Undim-RN. Exerceu a função de coordenadora de curso de Pedagogias em faculdades particulares do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de educação, participando de projetos de pesquisa e de extensão, com ênfase na formação de professores. Alguma questão que queira levantar a partir da fala da professora Aiane, anotem no chat que, se possível, ainda hoje serão respondidas pela professora em blocos, caso haja tempo para tal. Fique à vontade, professora Aiane, para iniciar sua fala. Uma boa noite, não é? A todos e a todas. Um agradecimento especial às professoras Silvana, que coordena o projeto, e um agradecimento especial não só pela oportunidade de estarmos nos vendo, nos comunicando mesmo distantes, né? Mas também de poder aprender e de poder partilhar algumas experiências, alguns estudos, acreditando que o conhecimento se produz por essa lógica, né, das interações sociais e da possibilidade de trocas de saberes e de experiências. Então, em primeiro lugar, o meu agradecimento. Em segundo lugar, gostaria de dizer como pensei que poderíamos conversar esta noite, né? Essa conversa, ela é fruto das experiências vividas em sala de aula, da interlocução com alguns autores, né, de alguns estudos, e à medida que a gente vai garimpando nesse espaço de conhecimento, a gente vai se sentindo desafiada, não é? E também se encoraja de partilhar com as pessoas o nosso olhar sobre a temática, sobre o objeto de conhecimento. Então, organizamos mais ou menos assim. Uma breve reflexão sobre o planejamento, né? O que é esse planejamento que a gente tanto fala, em especial no campo da educação, nas licenciaturas? É um tema bastante evocado, discutido, sistematizado. Situar historicamente esse planejamento numa coisa bem rápida e em seguida, buscar articular as ideias de alguns autores no campo do planejamento e da didática, e, consequentemente, no campo da avaliação, sobre esse movimento, esse processo de reflexão-ação que é o planejamento, na contemporaneidade, é articulado, ou com a exigência de se articular, a uma base nacional comum curricular. Então, mais ou menos a ideia por aí, trazendo alguns exemplos, apresentando alguns planos, né?
e na fala, durante a fala, a gente poder trazer também algumas reflexões que a gente já vem fazendo como docente, não é? Tentando contribuir com essa temática. Eu espero que a gente consiga, não é, desenvolver essa temática a contento, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, eu coloquei aqui como reflexões iniciais, né, me reportando ao próprio Vasconcelos, né, Celso Vasconcelos, nas interlocuções que tenho feito com esses autores nesse campo do planejamento. Algo me chama muito a atenção, que é a questão do planejamento ser uma atividade inerentemente humana, mas teve uma progressão histórico-temporal, e esse planejamento acompanha as mudanças produzidas pelo homem no decorrer da sua história. E aí isso me chama bastante atenção, porque se sinaliza planejamento, bem na antiguidade o homem já planejava, não é? Quando ele era nômade, já havia um planejamento, ele já se preocupava o tempo de ficar ali, quando acabasse aquilo que era necessário, ele planejava a saída de lá para outros espaços, para outros lugares. Mas houve uma evolução histórica desse planejamento, porque ele passa, e ele é marcado justamente, não é? Embora ele não nasça no campo educacional, não é? Mas ele, historicamente, faz uma trajetória que chega a todas as outras instâncias da sociedade e instituições, inclusive nas instituições educacionais e na educação. Então, esse planejamento, ele, na sua versão de sistematização, ou seja, em obedecer princípios e leis científicas, ele passa por um processo de mudança. E esse processo de mudança vai desenhando, vai delineando esse planejamento que a gente tem hoje. Então, ele é histórico, temporal, não é? E é uma ação inerentemente humana. Então, para Vasconcelos, ele diz que há 3 marcos que são importantes na sistematização do planejamento. Um é a primeira Revolução Industrial, né? Que ele diz que é por volta de 1750, aí no século XVIII, provocada justamente pela expansão do comércio e a necessidade da produção. Depois ele vai dizer que há um segundo momento em que esse planejamento vai se complexificando, né? Ele diz que esse segundo momento é o que ele chama de segunda revolução, que é essa que se inicia no século XIX, por volta de 1850, não é? Que tem como palco a Inglaterra, e que vai se disseminando, vai para todos os outros países, não é? E que isso vai perdurar, e isso evolui, e vai se complexificando até pós-Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, ele diz que nesse processo aí, o planejamento vai adquirindo características técnicas científicas e que vai dando a ele um caráter muito técnico, não é? E isso também vai ter implicações sobre a educação, sobre a forma do professor pensar o seu planejamento. E o terceiro ponto que ele chama é a emergência da ciência da administração, que ele diz que isso vai acontecer aí por volta do final do século XIX. Então, ele vai dizer que
esse marco da ciência, da emergência da ciência da administração, é quando o planejamento coloca seus princípios científicos, né, voltado para um campo científico da administração, e que vai ter aí como grande expressão a figura de Taylor. Então, ele diz que aí o planejamento se consolida na sua base sistemática científica, né? Então, há um processo de cientificidade. Então, o planejamento adquire essa característica, né? E ele vai descrever cada um desses marcos. É muito interessante essa história, que nos leva a compreender por que passamos por tantos momentos no modo de planejar, e que no final a gente adquire uma concepção muito mais burocrática do planejamento, né? Fruto dessa evolução histórica da humanidade e, consequentemente, do processo de planejamento, como em outros setores também da vida. Então, diante disso, o que é que Vasconcelos aponta, né? Que o planejamento ele precisa ser compreendido como um processo de ação, reflexão, ação, e que esse processo ele está sempre sinalizando para um vir a ser, para uma transformação, na busca de alcance de objetivos. Então, esse processo, ele é muito mais do que técnico, não é? Ele é social, ele é humano, não é? E aí ele vai estar chamando a atenção nessa evolução do planejamento, mostrando que há um momento em que essa dimensão técnica sozinha não dá conta de compreender esse processo. Então, daí ele fazer esse chamamento para compreender esse planejamento como um processo permanente, intencional, né, de ação, reflexão, ação. E que desse processo nasce um documento, ou seja, os planos de ação, que resultam dessa reflexão permanente sobre a ação, né? Então, a partir desse entendimento, é que a gente vai puxar a discussão dessa relação entre o planejamento a que ele se destina, se propõe, e os documentos e as orientações oficiais que não podem ser deixadas de lado. Então, como planejar, né? Então, é importante que a gente compreenda os objetivos do planejamento, né? Que ele seja esse processo, mas que ele seja compreendido como uma necessidade nossa. No campo da educação, o planejamento educacional, o planejamento de ensino, seja uma necessidade, não é? Eu preciso conhecer para agir. Então, esse seria o princípio. Então, ele tem como objetivo organizar e dar unidade à ação. Unidade não no sentido linear, mas unidade com foco nos objetivos. Ele está organizado para alcançar um objetivo. Então, eu sei qual percurso vou trilhar para chegar lá onde eu desejo, embora muitas vezes eu precise retroceder nesse percurso, mas eu tenho clareza de onde eu quero chegar, né? Se eu tenho clareza de onde quero chegar, mesmo que eu me perca nesse processo, eu economizo esforços porque eu tenho um guia, porque eu tenho uma ação conectada, não é? Eu não estou fazendo por fazer, mas eu compreendo todo o percurso. Então, economizo esforços, né? Consigo sistematizar as influências ou as múltiplas determinações que vão estar
marcando esse percurso, né? Tanto as internas do meu fazer, nas secretarias, na escola, na minha sala de aula, quanto as externas, não é? Que ultrapassam os limites do nosso fazer, as questões sociais, as questões emocionais, outras questões, as questões mesmo da produção da existência das pessoas que estão fora do nosso alcance, mas que compõem os desafios no processo de ensino-aprendizagem. Então, você consegue sistematizar essas influências, conhecendo o chão que você está pisando, ou seja, tendo um diagnóstico daquela realidade, para então pensar em agir. E ele destaca ainda, Vasconcelos, a questão do assegurar resultados, que foi uma coisa que mexeu muito comigo pela expressão assegurar, né? E aí eu fui questionar esse assegurar. Assegurar, ele coloca aí no sentido de não estar gastando em vão alternativas e possibilidades para o alcance desses resultados. Mas você, pela sua consciência e pelo encaminhamento que você deu à ação, então você já vislumbra as possibilidades de resultados que nunca serão homogêneos, serão sempre heterogêneos, né? Então, é nesse sentido de você ter clareza, não é? Você ter clareza dos resultados. E, por ser uma ação humana, deve se constituir uma necessidade, no nosso caso, no caso dos docentes, uma necessidade de conhecer para agir, né? De saber que ali há uma intencionalidade político-pedagógica, você sabe o que deseja alcançar naquele percurso. É uma ação guiada o tempo inteiro por objetivos, em torno dos objetivos que flutua toda a ação docente. É ele que nos guia, os amplos, os mediatos e os imediatos. Então, eles nos guiam. Pretendemos chegar aqui, queremos chegar aqui. Então, o planejamento está sempre nos conduzindo a esses objetivos. Então, é uma ação não é? Você planeja, você sinaliza e você delimita o caminho que você entende que alcançará aquele objetivo, né? E, por se tratar de algo tão dinâmico, exige-se um plano de ação, um documento que possa me estar lembrando, olha, paramos aqui por esse motivo, voltamos, quando voltamos, por que voltamos, quantas vezes precisamos retomar e por que retomamos. Então, esse plano, para Libânio, para Vasconcelos, para a DIGE, né? Esse plano é parte do processo de planejamento. É o documento que resulta daquele processo de reflexão-ação para o alcance daquele objetivo ou daqueles objetivos. Então, sempre pensar o planejamento nessa perspectiva de um processo que é dinâmico e que precisa ser documentado, e aí estão os planos, os projetos de trabalho, os projetos de ensino-aprendizado, que vão estar nos orientando durante esse percurso. É interessante a gente pensar que o planejamento ele pode existir e existe em vários níveis. No nível macro, esse planejamento, ele resulta do Plano Nacional de Educação. Não é? No plano macro intermediário, dos planos estaduais de educação, dos planos municipais de educação, e intermediários ainda nos planos de alfabetização dos municípios, que são planos
que já estão dentro de um processo de planejamento da própria secretaria, mas que faz um recorte por uma problemática que lhe incomoda, que está. Então, vão existindo planos em todas as instâncias, né? E o plano da escola, um projeto maior, mais amplo, onde a escola se identifica como tal, não é? Expõe sua cultura organizacional e constrói sua identidade, e ali ela diz quais são os princípios que vão reger a sua ação educativa, princípios filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos, e aí ela vai ter um projeto, né? Que ele esteja documentado ou não, toda escola tem um projeto em andamento, né? Estando lá professores, equipe pedagógica, gestores, familiares, estudantes, lá tem um projeto em andamento. A gente pode nem ter consciência, mas lá tem um projeto em andamento, né? Então, há também um planejamento que é nosso, que está sob nossa responsabilidade, sob a responsabilidade dos professores, que é o planejamento de ensino, né? Esse é o nível que está sob nossa responsabilidade. E até tem uma discussão de Libânio, que ele até nesse último encontro, ele tratou dessa questão, ele trouxe à tona essa questão, ele colocou, se era uma contradição, o professor ser o responsável para elaborar o seu plano de trabalho, o seu plano diário, o seu plano bimestral, anual, mas ele não tem como fazer isso desarticulado das orientações legais do projeto da escola, não é? Ele diz que não há nenhuma contradição quanto a isso, né? E que o professor precisa fazer essa leitura e essas articulações para construir o seu próprio plano e para vivenciar o seu processo de planejamento. Então, ele trabalha muito com o termo unidade didática, plano de ensino ou plano de unidade didática, né? Então, o que se refere a um tempo de trabalho, a uma temática que você pretende trabalhar e que você delimita um tempo, e que dentro desse plano de unidade nascerão muitos planos de aula diários, onde você vai estar descrevendo detalhadamente tudo o que você pensa sobre como vai fazer com sua turma, não é? Inclusive, fazendo um balanço dessas aulas e tendo que, precisamos voltar a tal dia por esse motivo, né? Então, ele vai dizer que cada unidade dessa fica importante porque ela traz um conjunto de subtemas relacionados ali que dão uma unidade, não é? Uma unidade lógica daquele conteúdo, né? Não seria uma unidade ou uma sequência linear, mas um movimento lógico da estrutura daquele conceito, daqueles conteúdos, né? Então, ele diz que essa unidade, ela favorece muito a uma relação significativa entre os tópicos, né? E que isso ajuda o aluno a construir, não é? Reelaborar os níveis conceituais dele. E ele diz que essa escolha dessas temáticas e desses conteúdos precisam ter um caráter, atender a um caráter de relevância social, né? E que precisam estar vivos e fazerem parte da experiência social concreta dos alunos. Então, pensando nesses teóricos e lendo o documento da BNCC que a gente vai tentando desenhar uma possibilidade, existem várias possibilidades de construir esses planejamentos e esses planos, e uma coisa interessante, embora o nome avaliação não esteja o tempo inteiro na minha fala, a avaliação esteve presente desde a primeira palavra planejamento. Planejamento e avaliação se interrelacionam,
Porque o princípio do planejamento é o diagnóstico, é uma avaliação detalhada da situação, dos conteúdos, do projeto da escola, das orientações legais. Então, a avaliação é o princípio e o término do processo, né? Então, toda a orientação dada por esses autores, em Libânio, chamando de unidade didática, em Vasconcelos, utilizando a expressão projeto de aprendizado, é que ele deve ser feito por nós, professores, pela nossa necessidade de conhecer o aluno, de conhecer as possibilidades e limitações da nossa ação, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar um conteúdo e esse conteúdo é desafiador para nós, até pelo nosso processo de formação, né? Então, ter o cuidado de como você vai trabalhar, né, esse conteúdo, né? Então, ele deve ser uma necessidade e não um ritual burocrático, né? Eu vou planejar aqui, eu transcrevo isso, está aí o planejamento, mas eu preciso, de fato, assumir isso como uma necessidade, né? E se você passa a entender essa necessidade, né? Então, você vai perceber também, dentro desse diagnóstico e dessa avaliação, quais são as condições prévias de aprendizagem, não é? Daquele grupo, o que é importante ser trabalhado naquele momento, como esses conteúdos que são tão essenciais precisam ser tratados com esse grupo, que caminhos preciso trilhar com eles para que haja realmente uma mudança, né, na construção dos conceitos, do nível conceitual desses alunos. Então, isso tudo vai sendo previsto, descrito e refletido nos documentos e resultam desse processo permanente de reflexão-ação. Esses planos de unidade, eles devem estar articulados, né, ao plano geral do componente curricular, como é que a escola pensa, né, como é que está lá no projeto da escola, trabalhar com cada área de conhecimento, como que a escola pensa sobre isso? Né? E a escola, quando eu digo, é toda a equipe pedagógica, é o que tem lá no projeto da escola. Se não tem documento, como que a gente anda fazendo? Né? Como é que essa escola pensa? Eu penso o ensino da matemática restrita às 4 operações, é assim que a escola pensa? Ou eu penso essa matemática articulada à vida, não é? A etnomatemática, as relações que se estabelecem em outros campos conceituais, que a matemática ajuda a resolver. Como é que eu penso essa matemática? Né? Então, articular também aos princípios e orientações que estão no projeto político-pedagógico, né? Que a gente tem se surpreendido, e assim, isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva à medida que eu tomo para mim mesma essa observação, essa observância, que muitas vezes a gente fala tanto numa ação interdisciplinar, num projeto interdisciplinar, transdisciplinar, numa pedagogia de projetos, e no fundo, o que acontece são atividades desarticuladas e avaliações que não se voltam para a compreensão daquele conteúdo na sua totalidade. Então, é necessário que o professor tenha esse conhecimento, né, e isso vai se dar durante todo o percurso profissional dele, ele vai precisar estar o tempo inteiro estudando e repensando suas ações, e antes nós tivemos a diretriz curricular, não é, de 2010, que já sinalizava para uma base nacional comum curricular, e hoje é aprovada a última versão em 2018, com a base nacional comum curricular, com as áreas do conhecimento
e trazendo 2 componentes, eu digo até 3 componentes que são bem desafiadores, né? Tanto no âmbito do conceito, como da compreensão prática do funcionamento dessas coisas, que são as competências, as habilidades, os objetivos e os direitos de aprendizagem. Nessa é assim uma coisa assim, pá, vem tudo de uma vez na nossa cabeça. Como pensar tudo isso, né? Então, a primeira coisa que eu trago quando a gente pensa em pensar, refletir, organizar, projetar e documentar. Que partes vão conter esse documento? Então, fui fazer uma vasculhada, né, no que pensam Vasconcelos, Mazeto, o próprio Libânio, né, trazem assim, ideias sobre o que seria um plano de unidade bem elaborado. Aí eles vão dizer a identificação, que tem que existir, o assunto-tema, que se caminha um pouco para a questão da BNCC, quando chama unidade temática, as necessidades, uma justificativa, qual a importância daquela temática naquele momento, para aquela turma, para aquele contexto, qual é a contribuição daquele conteúdo na formação daqueles sujeitos, né? Daquelas pessoas. Os objetivos gerais e específicos que vão estar guiando o nosso trabalho o tempo inteiro, né? Vasconcelos até diz assim, quando sentar para planejar, professor, a cada minuto dá uma olhada nos teus objetivos, vê se você está coerente com eles, né? Dá uma olhada lá nos objetivos do teu plano e vê se o que você está botando hoje na sua aula realmente está sendo contemplado lá nos objetivos, né? As metodologias e estratégias, na contemporaneidade, uma discussão fortíssima, apontando para o protagonismo desses alunos, eles precisam estar ativos nesse processo de construção do conhecimento, né? Então, as metodologias que priorizem a dimensão procedimental do conteúdo, como está lá em Zabala, né? O tempo que a gente vai precisar para desenvolver esse trabalho, né? Os recursos que a gente vai utilizar, os instrumentos de avaliação para nossos alunos e para nós, enquanto professores, onde pisei na bola, poderia ter sido melhor, volto, conserto, vamos ver como fazer. As tarefas que são feitas conosco, e em separado, que ele faz longe da gente. Por que tem a tarefa que faz longe? Para que é que serve essa tarefa longe de mim, né? Todas as observações possíveis e as referências que nós utilizamos para elaborar esse plano. Essas referências vão desde as mídias até os textos, livros e o que a gente utilizar para planejar. Então, essa é a orientação mais geral do que deve conter esses planejamentos, como a gente deve estar na cabeça pensando todo esse esquema e como a gente vai documentar. Na BNCC, o que é que as orientações sinalizam, apontam, né? Para as seguintes observâncias. Inclusive, eles fizeram um guia prático, que enviaram para os professores, né? Segundo eles, esse guia prático deve chegar até a mão dos professores, com passos de como fazer esse planejamento, né? Depois a gente pode até dar uma olhada, e assim, tem umas coisas interessantes, e tem umas coisas assim, bem esquisitas, bem estranhas, né? Mas lá diz que é importante que a gente conheça o documento, o que eu concordo plenamente. Precisamos conhecer esse documento. Ler exaustivamente esse documento. Eu acho que eu já li esse documento, se eu não me engano, umas 10 vezes ou mais, e cada vez que eu vou a esse documento, eu descubro uma coisa que tinha passado desapercebida. Então, assim, são muitas informações e muitos conceitos que são trazidos de uma forma, muitas vezes, rápida e que precisa de outras leituras para a gente compreender o que está sendo posto ali,
né? Por exemplo, como eu não sou da área das linguagens, eu tive que ler muita coisa da área das linguagens para poder compreender o que era aquilo que eles colocavam no documento. Então, essa leitura é de fundamental importância, né? Embora reconhecendo alguns equívocos, né? Que já começa em ter um currículo único para um país de dimensões continentais, já começa a primeira preocupação. A segunda preocupação, como garantir que as regionalidades e as localidades sejam contempladas como uma coisa tão amarrada, né? E outras mais que a gente vai percebendo ao longo da leitura do documento. Então, isso é importante que a gente compreenda. Compreender o que é que são chamadas de competências. Competência não é algo que eu trago em ser ou não competente, não é isso. Competência é uma construção que diz respeito a uma capacidade cognitiva, o conhecimento. Isso que é a competência, né? E esse conhecimento, ele se mobiliza por essas habilidades que a gente desenvolve. Então, a habilidade alimenta a competência e a competência precisa das habilidades para se concretizar. Então, isso foi uma compreensão que eu achei muito complexa e fui dar uma estudada há muito tempo no material do Vasco Moreto, que trazia sobre competência e habilidade. Findei indo para Fortaleza fazer um curso com esse homem, sobre competência e habilidade, porque era uma coisa que me incomodava muito do jeito que estava posto nos documentos, né? Desde a diretriz curricular que a gente vem nessa discussão da competência. Então, as habilidades, a gente precisa ter clareza que elas, horas, estão sinônimo dos objetivos. Você olha para os objetivos e para as habilidades, é como se as habilidades concretizassem, fosse o exercício do objetivo que eu pretendo alcançar. Então, ela materializa aquele objetivo. E se você puxar lá para a Zabala, você vai dizer que ela é a dimensão procedimental do conteúdo. É o conteúdo em ação, fazendo, construindo, né? E nessa construção eu estou me apropriando de algumas princípios e leis da ciência que aí eu faço generalizações. Então, essa leitura ela é fundamental, né, para que a gente consiga ir pontuando essas ideias. E os direitos de aprendizado, né? O que é direito de aprendizado? Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento, embora muito frágil, porque são muitas informações, mas, vamos dizer assim, com uma certa segurança do que vai ensinar e do que espera que seu aluno responda, né? Assim, tentando garantir essas aprendizagens no sentido de que eles não saiam daquele ano no mesmo nível de desempenho que entraram. Então, a gente precisa compreender bastante essas relações. Identificar essas competências também específicas, porque a BNCC traz competências gerais que demandam um tempo de 13 anos para se efetivarem, porque se eu tenho educação básica dos 4 aos 17 anos, eu tenho 13 anos aí, para atingir tudo aquilo que eu disse que o menino já sai com doutorado, né? O menino do ensino médio, que são muitas coisas que eles precisam dar conta. E em cada área específica, de acordo com a etapa, também tem essas habilidades, tem essas competências específicas da área e as habilidades correlatas. Então, essas habilidades são correlatas às competências específicas da área, e esta competência específica da área se desdobrou da competência geral. Então, a gente precisa estar fazendo essa leitura o tempo inteiro, né? Então, esse conhecimento é importante. Um outro aspecto que eu penso que é necessário é compreender isso, mas nas dimensões do meu projeto lá da escola.
Na dimensão curricular, lá do meu projeto da escola, o que está sendo contemplado, o que eu já tenho e o que é que eu preciso acrescentar para trabalhar alguns conceitos, algumas unidades, desenvolver algumas habilidades que são importantes para aquela etapa, para aquele ano. Né? Acho que isso é de fundamental importância. Também observar as questões da identidade da escola, que escola é essa? Quem são os grupos sociais que estão ali representados, os seus interesses, para dar conta das localidades, né? Principalmente dessa questão cultural, dessa questão histórica desses lugares, para a gente não esquecer disso. E de maneira nenhuma a BNCC, no meu entendimento, é para ser copiada lá para a escola. Não é de maneira nenhuma, ela vai me ajudar a pensar um plano, a viver um processo de planejamento que eu articule todos esses elementos, ou todos esses componentes. A legislação, a orientação legal, o projeto da escola, a realidade da minha comunidade, as condições de aprendizagem do aluno e as minhas condições como professora. As minhas condições como professora. Então, tudo isso é interessante. Então, vamos lá. A gente começa vendo que, no início da BNCC, eles apresentam 10 competências, que são aquelas. Eu anotei aqui apenas 2, mas são 10 competências, né? E essas competências, elas estão voltadas para um desenvolvimento mais geral do estudante, e isso ele terá um prazo, como eu já falei, de 13 anos. É como se dissesse assim, introduz no ensino fundamental, aprofunda no ensino fundamental. Isso aí eu não estou contando nem a educação infantil, porque introduz lá na educação infantil, aí aprofunda no ensino fundamental, anos iniciais, aprofunda ainda mais no ensino fundamental, anos finais, e consolida no ensino médio. Isso aqui sou eu que estou inventando, viu, gente? Não tem lá anotado, não. Mas eu arrumei mais ou menos isso na minha cabeça para pensar como a gente planejaria, né? Então, essas habilidades, essas competências mais gerais, delas nascem as competências específicas das áreas e dos componentes curriculares que compõem aquelas áreas. Então, como foi que eu fui pensando essa história do planejamento? Eu fui pensando que a gente pode pegar as habilidades, as competências gerais, pegar as competências da área, e eu fiz um recorte aqui para a área das linguagens, pegar as habilidades correlatas a cada componente curricular e as suas competências naquela área, e desenhando o que era possível trabalhar por unidade naquele componente curricular. E aí faria isso no campo das linguagens, eu teria língua portuguesa, eu teria arte e eu teria educação física, né, para os anos iniciais. Nos anos finais entraria aí língua estrangeira, né? Então, o tempo inteiro eu estou fazendo esse trânsito entre competências gerais, competência da área, competências específicas do componente curricular e habilidades. Então, esse movimento, ele o tempo inteiro, e também não só da habilidade para a competência, mas da competência para as habilidades também, tentando ver a coerência entre elas. Uma observação que eu fiz, e assim, ainda estou fazendo, é que embora haja um discurso, né, uma escrita, um discurso da questão da importância da contextualização dos conteúdos e de uma prática interdisciplinar, a BNCC apresenta
todas essas unidades temáticas em separado. E, assim, metodologicamente, eu senti falta desse trânsito, de sair de uma área para outra área, voltar, consultar a matemática quando eu estou trabalhando com gráficos, quando eu estou trabalhando com características, quando eu estou... Então, e voltar para outra área, eu não senti isso, pode ter sido falha da minha leitura, mas eu não encontrei isso no documento, né? Que foi uma observação que fiz também. Pois bem, então é importante a gente articular essas competências gerais, compreender que essas competências gerais guiam, porque delas desdobram-se competências para as áreas, não é? E para cada componente curricular, que são específicas, e aí a correlação delas com as habilidades e vice-versa. Então, o ensino fundamental, nos anos iniciais, ele vai trazer justamente essa organização. Áreas do conhecimento, aí aparecem as áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências sociais e humanas, ensino religioso. Então, essas são as áreas. Cada área dessa tem seus componentes curriculares. Então, na área das linguagens, nós vamos ter língua portuguesa, nós vamos ter artes e nós vamos ter educação física. Na área da matemática, a matemática. Na área das ciências da natureza, as ciências naturais, nos anos iniciais. E na área das humanas, sociais e humanas, a história e a geografia. E lá no ensino religioso, o ensino religioso. Então, a primeira observação que a gente faz para o planejamento é o que cada área dessas se propõe na formação desses meninos do 1º ao 5º ano. Essa é a primeira pergunta que a gente vai buscar responder, né? E aí, depois disso, a gente vai ver as competências específicas de cada componente curricular, o que é que ele diz que é importante que uma criança, que um estudante aprenda do 1º ao 5º ano, né? E em seguida a gente vai ver as proposições, porque eles usam campos de atuação, no caso das linguagens e das práticas de linguagem, e usam também eixos integradores, que são outros conceitos que a gente precisa compreender no processo de planejamento, né? Então, fiz aqui um recorte da área das linguagens, embora não seja, assim, eu não seja uma pessoa da área das linguagens, mas a própria experiência com a alfabetização deixa a gente ficar um pouco solta, né? E como é um momento de partilha, o que não sair a contento, a gente retoma e faz melhor da próxima vez. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui na área do conhecimento, na área das linguagens, né? O que é que essa área apresenta? Então, vamos lá. Na área das linguagens, competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Então, assim, eles, se eu não me engano, são 9 competências, e aí eu trouxe algumas para a gente poder compreender, olha lá, compreender as linguagens como construção humana, histórico, social e cultural. Então, a partir dessas competências específicas, eu vou lendo cada uma e vou fazendo a ponte com os outros componentes curriculares dessa área, a arte e a educação física. Não é para, na hora que planejar, não priorizar um em detrimento do outro. Então, fazer um trânsito entre essas áreas e saber que no momento que você está estudando essas linguagens como construção humana, você também está estudando isso na arte,
Você também está estudando isso na educação física, na consciência corporal, no movimento. Então, esse é um exercício, assim, bem, muito interessante, não é? Assim, demanda um tempo, mas é muito interessante fazer esse trânsito dentro da área das linguagens nos seus componentes curriculares. Pelo menos uma unidade na área você consegue encontrar, uma unidade na área. Pois bem, então essas são as competências na área da linguagem, né? Eles vão apresentando cada uma delas, destacam, assim, as linguagens verbal, né? Aí vão colocando libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Então, eles vão abrindo um universo e uma diversidade de linguagens, né? Até porque em língua portuguesa eles não usam unidade temática, porque o que define a organização são as práticas de linguagem. Nas outras componentes curriculares, você encontra unidade temática, objeto do conhecimento e habilidades. Mas na língua portuguesa você encontra práticas de linguagem, aí essas práticas têm o campo e têm os eixos integradores. Né? Então, vamos passar aqui para a língua portuguesa, né? Depois da área das linguagens, como ele está organizado. Né? Anos iniciais, unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades. Anos finais também. Né? Estão organizados dessa forma. Cada unidade temática com seus objetos e com as habilidades. E essas habilidades representadas por um código alfanumérico, que inclusive tem um exemplo de planejamento aqui, de plano, que a professora usa esses códigos para dizer onde foi buscar essas habilidades, para botar lá, mas todos separadinhos. Eu peguei um de língua portuguesa e peguei um de arte, mas separados, não havia ainda articulação entre eles, né? Então, isso é como esses componentes curriculares se apresentam, né? Com exceção da língua portuguesa, que é por práticas de linguagem, né? Campo de atuação e os eixos integradores. As demais são as unidades temáticas. Então, peguei aqui o exemplo do componente curricular língua portuguesa. Você viu que saiu as competências específicas anteriormente, né, nós mostramos, e agora ele está trazendo aqui, práticas de linguagem, todos os campos de atuação, no campo da vida cotidiana, né, no campo da vida cotidiana, no campo artístico-literário, no campo das práticas de estudo e pesquisa e no campo da vida pública. Eles fazem uma observação que nos anos iniciais, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública se fundem. Né? Você fica trabalhando, eles se fundem nas atividades. Então, eles trouxeram aqui um eixo de integração que é a leitura e escuta. E essa leitura e escuta em todos os campos, né? Da vida cotidiana, artístico-literário, e das práticas de estudo e do campo da vida pública. Quando você vê quando eles dizem que fundem o campo das práticas de estudo e pesquisa com o da vida pública, você compreende que aqui eles já começam a trabalhar com dados, com organização de dados, e que isso não pode ser publicado de qualquer forma, porque já existe uma regra para essas publicações, não é? Então, são textos já de caráter sistematizado, com base já em princípios científicos de uma publicação e com gêneros específicos, né? Então, aí observem como eles fazem esse trabalho. Na leitura e escuta, tanto essa leitura compartilhada como a leitura autônoma, quais são os objetos de conhecimento? A reconstrução das condições de produção e recepção de texto. Qual é a habilidade que ele vai trabalhar?
Aí, isso está entre as páginas 94 e 95 da BNCC. Você vai lá e consulta, aí aqui tem o código alfanumérico, ensino fundamental, ó, do 1º ao 5º ano, língua portuguesa e habilidade 1 nesse eixo integrador de leitura e escuta. E aí, identificar a função social de texto que circula em campos da vida social. Então, essa habilidade, a habilidade de identificar, também é um objetivo da área de língua portuguesa. No seu trabalho, eles vão estar identificando, porque um dos seus objetivos é que esses alunos identifiquem esses textos, né? E aí eles vão dizer a quem se destina, quem produziu. Então, ela é uma habilidade porque você vai criar situações no seu plano para que eles exercitem essa capacidade de identificar e, ao mesmo tempo, ela é um objetivo que você quer alcançar. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção é essa correlação entre objetivos e habilidade. E com relação às estratégias de leitura, a habilidade 2. Quando você vai lá na página 94 e 95, está tal e qual está aqui, essa relação entre o eixo integrador, os objetos de conhecimento, e esse objeto de conhecimento vai pedir que o professor crie situações de aprendizagem que contemplem essas habilidades. Então, na hora que eu estava vendo isso, eu já estava me articulando a arte, porque lá tinha uma história deles produzirem uma história, de escreverem um texto assim, eu já estava tentando articular para fazer esse movimento interdisciplinar. Não é que a arte e as linguagens, a arte é uma forma de expressão de linguagem, então fazer isso para as crianças perceberem, para os alunos entenderem esse trânsito entre os campos conceituais, né? Entre esses componentes curriculares. Então, essa é uma observação que a gente precisa fazer é um exercício que a gente precisa saber para montar o planejamento, para fazer o planejamento e registrar o plano com base no documento. Isso é uma coisa importantíssima. E também observar que você vai ter uma habilidade aqui de identificar, lá na matemática vai ter identificar também, lá na história vai ter identificar também. Então, as habilidades não pertencem a um componente curricular. Tá certo? Elas não são próprias daquele componente curricular. Elas transitam nos componentes curriculares, né? Que é uma questão também interessante, para na hora do registro a gente atentar. Vamos lá. Os campos de atuação dos quais eu falei, campo da vida cotidiana, campo artístico literário, e uma observação que é essa, que esses dois últimos campos, nos anos iniciais, eles se fundem, não é? Para você tá já propondo pautas de discussão de problemas sociais, textos específicos que possam estar provocando publicamente as pessoas, né, sobre seu olhar daquele fenômeno. Então, ele diz que, para os anos iniciais, esses dois campos aqui se fundem, né? Você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, vai lá, estuda, observa, entrevista, e ao mesmo tempo você transforma isso num documento, numa escrita, não é, específica para a sociedade. Você já faz essa partilha com grupos maiores, né? E em seguida a gente vai ter também aí eu trouxe também a descrição dos eixos de integração para a gente perceber que em língua portuguesa esses eixos de integração
estão articuladas as práticas de linguagem, que são a oralidade, a leitura e escuta, que foi contemplada lá naquele exemplo, a produção escrita e a análise linguística. Então, assim, no meu entendimento, precisamos organizar todas esses espaços de construção e também não só memorizar essa nomenclatura, mas saber de fato onde é que cada uma dessas ações e cada um desses componentes estão organizando o meu plano de aula, onde é que eles entram, em quais momentos eles estão aqui como eixos integradores, eles aparecem nos objetos de conhecimento, com conteúdos específicos, eles aparecem também nas metodologias, descrevendo como será feito o trabalho com essa oralidade. Então, esse é outro aspecto também que precisa ser considerado, ser trabalhado, né? Precisa trabalhar melhor esses eixos de integração. E aí a gente traz um exemplo de um plano de unidade. Se vocês percebem, está justamente naquela observação que eu faço. Não existe ainda, aqui não encontrei, visitei inclusive um de Pernambuco, um grupo de Pernambuco, tem uma conhecida por lá, eles têm, mas todos os planos em separado, por área do conhecimento, e dentro da área pelos componentes curriculares. Posteriormente, um segundo exercício, que é a articulação entre as áreas. Então, aqui é o exemplo de um plano de unidade, e a professora diz que esta é uma proposta de atividade permanente. Então, essas rodas de leitura acontecem permanentemente. A periodicidade desse é semanal, então toda semana ela renova, né? A prática de linguagem priorizada aqui foi a leitura e a escuta, tanto compartilhada como autônoma, né? Ela diz que a dinâmica entrou aí como se fossem os procedimentos da professora, junto com o grupo, para desenvolver essas atividades, e algumas variações, não é? Ela não só trabalha com o registro, com a leitura e com a discussão, mas também com as artes cênicas, ela trabalha também com músicas, né, com danças, ela vai fazendo uma variação nessas rodas de leitura. E ela traz também todas as habilidades que ela conseguiu, né, trabalhar nessas atividades permanentes. E essas habilidades, elas se encontram lá na BNCC, da página 70 a 81. Então, a gente consegue localizar todas elas. Na língua portuguesa, nessas práticas de leitura, se eu não me engano, chega a 31 habilidades, mais ou menos por aí. 31 habilidades que precisam ser dinamizadas do primeiro ao quinto ano, né? Eu entendi assim, umas são mais recorrentes, e à medida que vai ampliando o ano, elas vão dando lugar a outras habilidades que se apresentam como se fosse um grau mais apurado, fazer aquela atividade num grau de maior exigência, né? Mas elas estão sempre descritas, essas habilidades correlacionadas a essa questão da leitura e escuta. E aqui estão aqueles campos de atuação, que tanto são da vida prática, como são todos aqueles campos de atuação artístico-literária, então estão aqui nessas produções e presente nessas habilidades. Então, esse foi um exemplo que eu peguei. E aí eu peguei agora o componente arte.
que é um componente curricular, dentro compõe a área de linguagens, né? Aí vieram as habilidades específicas da arte, explorar, conhecer, fruir, analisar criticamente práticas e produções artísticas, compreender, pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, isso do primeiro ao quinto ano. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola, né, e de fora dela, no âmbito das artes. E aí, todas essas competências são específicas do componente curricular arte. Então, essas competências específicas do componente curricular arte, elas estão, correlatas a elas estão as habilidades, né? Então, ela se apresenta a arte diferente da língua portuguesa, com unidade temática, objeto do conhecimento e as habilidades que são correlatas às competências, né? Eu não consigo fazer essa leitura só da habilidade para a competência, ainda não consegui. Eu tenho que fazer esse movimento da competência para a habilidade, da habilidade para a competência, da habilidade para o objetivo, do objetivo para a habilidade. Na minha cabeça ainda está funcionando esse movimento assim, né? Então, eu também trouxe um exemplo que é do pessoal de Pernambuco, da arte, né? E trouxe uma amostragem do que tem lá na BNCC. Então, antes do plano dos professores, eu trouxe artes visuais e a dança, como eles apresentam as unidades temáticas, no caso aqui, 2 unidades, artes visuais e dança, e os objetos do conhecimento, e as habilidades correlatas a esses objetos, e se você faz uma viagem daqui para as competências e de lá para cá, você consegue estabelecer relação entre elas. Em algumas, essa relação está bem nítida, em outras, não. Em outras, não, né? Mas a gente consegue fazer pela questão do reconhecer, do experimentar, do representar. Então, você vai encontrando naquelas competências específicas a presença dessas habilidades. Então, eu estou sempre, na hora que eu estou pensando esse plano, eu estou sempre pensando essas habilidades naquela perspectiva da dimensão procedimental do conteúdo, do aluno aprendiz, daquele aluno que está ali aprendendo, ele está refletindo sobre aquele objeto do conhecimento. E aí, é isso que eu quero alcançar no final, que ele seja capaz de reconhecer, de experimentar, de dialogar. Então, eu estou sempre associando a habilidade, quando eu estou documentando no plano, aos objetivos traçados para aquela unidade temática, para aquele, vamos dizer, aquele tempo, espaço que eu vou trabalhar aquela temática. Então, sempre estabelecendo essa relação. E, em seguida, eu acho que é logo depois disso, tem um plano, né, de artes, de um grupo que é de um município de Pernambuco, e aí eu achei interessante como eles trouxeram, porque eles, além dos objetos de conhecimento, eles acrescentaram conteúdos, né? E aí eu achei interessante, porque em todos os outros que eu li, não apareceram conteúdos, mas desse grupo lá de Pernambuco aparecem os conteúdos. E aí, o que é que eles estão chamando de conteúdo? Olha bem, a representação do movimento na produção artística das diversas modalidades visuais.
pintura, fotografia, gravura, escultura e etc. Então, essa representação do movimento, eles estão chamando de conteúdo, né? E tudo isso aqui está no campo temático das artes visuais. Então, eles colocam os processos de criação, as matrizes estéticas, as materialidades, os elementos de linguagem, os contextos e práticas, e desse lado das habilidades, você vai tentando estabelecer aqui uma relação com esses objetos do conhecimento e com as competências específicas da arte, do componente curricular. Então, assim, como eu não entendo que o que está lá na BNCC deve ser uma cópia para a minha escola, né? Eu entendo que está lá para que eu reflita sobre o que está lá. E, em seguida, eu olho para o meu projeto da escola e digo, eu posso trabalhar isso aqui, nessa perspectiva, nessa direção, eu vou estar contemplando tais habilidades, os meus objetivos são esses, e o conteúdo é esse aqui. Né? Então, eu fiz o tempo inteiro esse movimento entre o que está no documento. O que eu consigo perceber no documento, tem coisa que cada vez que eu leio eu vou percebendo outra coisa diferente que eu ainda não tinha visto. O que está nos planos que já estão prontos, né? Que esses aqui eu já peguei pronto, esse aqui é de colegas conhecidos, lá de Pernambuco, e de outras pessoas também que já tentaram, mas eu ainda não encontrei nos meus contatos alguém que dissesse, olha, eu tenho um plano aqui que está elaborado como um projeto de aprendizagem, e eu fiz esse projeto de aprendizagem articulando todas as áreas, e os componentes curriculares estão aqui dentro, com essas atividades assim. O máximo que eu encontrei foi uma teia semântica, mas não contemplava todos os componentes. Fugia de determinados componentes e depois ele entrava numa eventualidade para aquele projeto. Né? Então, eu tenho encontrado bastante cada componente curricular planejado, né, dentro daquela área, e em seguida o relato das pessoas é de que fazem um trânsito entre esses componentes curriculares. Aí sai um terceiro plano, não é? Sai esse exercício com cada componente curricular, e em seguida sai um terceiro plano, que é aquele que eu vou executar na perspectiva da interdisciplinaridade, dessa contextualização, dessa globalidade do conteúdo. Aqui também, um outro componente curricular da área da linguagem, né, que é a educação física. Então, trago as competências específicas da educação física. Aqui você consegue, sim, estabelecer bastante relação entre essas competências e a da arte e a das linguagens. Você consegue fazer isso com bastante, não digo nem facilidade, mas com mais leveza, sem muita angústia, você consegue fazer isso. E nas habilidades, a primeira coisa que eu percebi é que as habilidades não pertencem a nenhum componente curricular. Elas não são de componente curricular, elas transitam nos componentes curriculares, né, na perspectiva da apropriação do conhecimento, e aí eu digo assim, do conhecimento no nível de sistematização mais elevada, porque conhecimento eles têm, mas ainda não chegam a um grau de generalidade desejada. Então, eles estão avançando nesse processo. E aí, um exemplo também de uma unidade temática, de como está arrumada lá na BNCC, está na página 224, né? Também com unidade temática, que era isso que eu queria chamar a atenção, a arte, a educação física, a matemática, a história, a geografia, a ciência, todos vêm com unidades temáticas, e a língua portuguesa com práticas de linguagem, né? Então, aqui ele faz uma apresentação já fazendo uma separação entre o primeiro e o segundo ano, terceiro e quinto ano,
E a partir daqui, a gente conseguiu ir fazendo algumas conexões, onde a arte, educação física e práticas de linguagem se encontravam perfeitamente sem muito esforço. Né? Eram habilidades comuns e eram conceitos que estavam em todos esses componentes curriculares e que tinham um foco daquele princípio epistemológico, daquele conceito, mas formavam uma unidade de conhecimento. Então, aí foi esse exercício aqui, entre as linguagens, a educação física e a arte, não foi muito complicado, e geraria o terceiro documento, né? Que seria esse mapa que traria os nossos objetivos, as nossas habilidades que seriam trabalhadas, as unidades temáticas que seriam consideradas, Creio que caiu, né? A internet da professora Iene. Pensei que só tinha travado para mim. Não, travou sim. Travou sim. Já no finalzinho da fala dela, mais travou. A gente sabe que nesse modelo, né, de proposta remota, isso pode acontecer sim, né? E a gente sabe que, de uma maneira assim geral, o recado da professora Iene foi dado e muito bem dado. Então, como eu estou aqui com os slides, enquanto ela retorna, eu vou lendo o que ela chama exatamente de considerações inconclusas, né? Eu creio que na fala da professora Iene isso ficou muito claro, o quanto a BNCC se trata de um documento em que ela estuda e vem estudando assim, de maneira muito, muito forte, né? Tanto que ela diz que ainda precisa fazer alguns movimentos de leitura, até para que essa compreensão chegue de uma maneira assim, muito mais clara e proficiente para os estudantes, né? Do curso de pedagogia, os estudantes que ela tem contato mais direto. Então, nessas considerações inconclusas, como eu não estou conseguindo ver, pessoal, na hora que ela voltar, vocês me comuniquem, porque aí eu já paro a minha fala, tá? Ela diz o seguinte: as ideias compartilhadas são resultados das construções teórico-práticas e das vivências com os grupos de trabalho nas licenciaturas em pedagogia e ciências agrárias. Ambos lugares de estudo, de pesquisa, né, de ensino da professora Iene. Recorrendo aos documentos oficiais e as manifestações de dúvidas e contrapontos que se revelaram no componente curricular, planejamento educacional e didática. Fizemos ensaios de planos, tentando sempre articular realidades com processos formativos e as próprias orientações da Base Nacional Comum Curricular. Ela ainda diz: sabemos que muito temos que estudar, criar e recriar para atender às demandas e exigências postas pelas políticas curriculares atuais, que trazem implicações sobre as práticas dos professores em seus cotidianos e os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. Provavelmente a fala da professora Iene não ia ficar simplesmente na leitura, né? Ela, conversando comigo de ontem para hoje, ela sempre dizia: Silvânia, infelizmente, nessa apresentação que eu trago para o curso de formação, eu não estou colocando ali as críticas que eu tenho, as críticas que eu venho tecendo junto com meus pares acerca da BNCC. Contudo, trazem ali esses slides, os movimentos que eu venho construindo justamente nesse lugar que eu transito. Então, assim, pessoal, eu considero que
a fala da professora Iene, riquíssima, por sinal, né? Ela traduz exatamente esse desejo que nós, professores, temos de tentar elaborar, né, uma formação inicial e continuada, né, que se adeque, sim, às exigências da própria BNCC, né, mas sem deixar de constar ali o nosso lugar, as nossas formações identitárias, né, a respeito daquilo que realmente a gente compreende como necessidade hoje, né, de trazer uma educação pública de qualidade e que se efetive no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, desde as crianças até aqueles que já estão no ensino médio. Eu vi rapidamente que houve algumas questões. Vou passar a fala para a Amanda, que já está aí a postos, tá? A professora Iene está tentando aqui entrar em contato comigo, enquanto a Amanda fala, né? Você coloca um pouco para a própria professora Conceição fazer os agradecimentos, enquanto eu vou tentar entender se a professora Iene tem condição ainda de retornar, tá? Com você, Amanda. As questões a gente deixa para responder no grupo, professora? Provavelmente, se ela não tiver condição, como ela assim dominou todo essa prática, né, sobre o planejamento, sobre a avaliação, seria interessante que ela respondesse. Tá bom, Amanda? Uhum. Como destacado, se a professora Iene não tivesse tido problema de internet, nesse momento a gente faria as questões e ela responderia. Mas deixamos claro que a nossa equipe vai tentar entrar em contato e se ela não voltar, a gente vai responder no grupo do WhatsApp. Eu sou Amanda Tavares da Silva, estudante de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba e voluntária do projeto de extensão Uma BNCC para Refletir e Dialogar, dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Queremos lembrar que às 20h15 foi disponibilizado o link de frequência que trará 2 questões que precisam ser respondidas em 48 horas. Outras dúvidas vocês poderão tirar no nosso grupo do WhatsApp. Para os agradecimentos finais, convido a professora Maria da Conceição Farias Silva Gurgel Dutra, coordenadora do nosso projeto de extensão, juntamente com a professora Silvana Lúcia de Araújo. Obrigada, Amanda. A professora Silvânia deve estar tentando entrar em contato com a professora Iene. Eu, de fato, estou muito honrada em ter participado, né, desse projeto que foi pensado pela professora Silvânia, que me convidou para estar com ela, participando também da organização. E eu já disse aqui, torno a repetir, a professora Silvânia tem sido uma boa parceira de trabalho, não é, de projetos de pesquisa, de extensão, de publicações. Então, assim, eu agradeço primeiramente a Silvânia e me sinto também aprendiz nesse processo. De verdade, aqui foi um espaço de grande interlocução, não é, de trocas de saberes, de ideias, de interpretações e vivências a partir da BNCC. A BNCC é um tema que nós, professores da área da pedagogia, estamos sempre atentos, desde a sua produção inicial, da sua primeira versão. Eu sei que, assim como eu, a professora Silvânia e a professora Iene e outros professores do nosso curso, nós acompanhamos essa construção desse documento, não é, até a sua versão final, no caso, em 2017, no caso da educação infantil e anos iniciais, e posteriormente em 2018, incluindo também o ensino médio, documento no qual a gente tem se debruçado para ler individualmente, para trocar ideias no coletivo, para levar também ao curso de pedagogia, né, discutir com os nossos alunos, como eu tenho feito em Fundamentos da Alfabetização, por exemplo, que a gente discutiu também a alfabetização a partir da base. Então, assim,
Eu só tenho a agradecer a todos que participaram. Penso que, pelos pedidos que a gente vê nos chats, professora Silvânia, temos que fazer desdobramentos. E hoje à tarde nós conversávamos, eu e a professora Silvânia, não é? Numa conversa sobre esse curso, Silvânia anunciava a possibilidade de um desdobramento, que com certeza ela vai falar aqui, que será, se debruçará em temáticas assim mais específicas da BNCC. Então, eu agradeço a todos que acreditaram nesse projeto, que se fizeram presentes, que estão aqui, que querem continuar conosco nessa discussão. Eu, de fato, só tenho aprendido e compartilhado ideias com vocês. Sou grata a todos e deixo um beijo no coração de cada um, que fique conosco, né, nessas interlocuções que vamos construir daqui para frente. E, por que não, também se utilizando de momentos presenciais, quando for possível, mas nós também temos essa ferramenta aqui, que pode nos aproximar de pessoas que estão em outros estados, por exemplo, nos aproximar dos nossos colegas, mas também daqueles que ainda não conhecemos fisicamente. Então, é isso, só tenho agradecimentos. Obrigada a todos e obrigada, professora Silvânia. Obrigada, Amanda. Valeu. Eu vou continuar aqui rapidamente, tá, Amanda? Somente por causa do horário, alguns já saíram até, mas assim, a professora Iene conseguiu se comunicar comigo via telefone, a energia simplesmente caiu na casa dela, não foi internet, né? Está tudo escuro lá na casa dela, então, assim, foi algo além da internet mesmo, que a gente supunha cair, mas, assim, ela deixa um beijo grande e os agradecimentos pelo compartilhamento, pelas escolhas de vocês em terem chegado aqui conosco, nesse sexto encontro. Tivemos uma frequência que a gente sabia que era o razoável, foram mais de 120 inscrições, né? Participação, a gente foi tendo cerca de 70% de aproveitamento, né, de participação assim, efetiva ao longo desses 6 encontros. Quero garantir para vocês, como a própria professora Conceição já colocou, em fala nossa hoje à tarde, junto ao grupo de extensão que a gente conversou sobre isso ontem, né, a gente tem sim desejo de dar uma continuidade a uma segunda versão com temáticas outras que envolvam a BNCC, mais pontuais, que deixem assim a gente mais próximo, por exemplo, a educação infantil, que nos deixem mais próximo de uma maneira assim que a gente possa articular os estudos com a própria educação do campo, né? Com possibilidades outras para a própria educação especial. Quem sabe, assim, à medida que a gente for estudando mais e mais, a gente não consiga realmente abrir caminhos para dar conta das nossas necessidades no âmbito educacional. Então, assim, eu só tenho, enquanto coordenadora do projeto, coordenadora, assim, desse curso, agradecer a cada participante, a cada cursista que acreditou nesse projeto. A gente sabe que está todo mundo muito cansado, devido, assim, 10 meses de distanciamento social, 10 meses de trabalho remoto, né, para quem é professor. Então, assim, sabemos que tudo é muito difícil, e vocês aqui, 70% praticamente ficou com a gente ao longo desse período. Então, assim, consideramos que já foi um sucesso só em a gente ter dado conta das temáticas e permitido momentos de diálogo, sim. Queremos pedir desculpas pelas questões não respondidas no momento, mas, por exemplo, a professora Ellen já se prontificou de hoje para amanhã já encaminhar as 2 questões que foram colocadas no seu dia. A professora Iene já se colocou à disposição para responder a questão de Ferdinando, que colocou aqui hoje. Então, assim, não desfaçam, por enquanto, o nosso grupo de WhatsApp, não vão saindo até que recebam seus certificados. Quando tudo isso estiver tudo redondinho, aí sim, a gente já pode desfazer, ou então deixar ele ali no lugar para que a gente já possa divulgar uma segunda versão para o próximo ano, tá? Mas, assim, de antemão,
foi tudo tão gratificante para quem está aqui e para os que estão aí, né, do outro lado, que a gente considera, assim, no momento breve, né, a gente dar continuidade ao curso de formação para professores, a partir do referencial da BNCC, com outras discussões, com outros diálogos temáticos que envolvam exatamente aquilo que vocês colocaram para a gente ao longo, né, desses 6 encontros. Tudo aquilo que vocês colocaram como necessidade de conversa, necessidade de diálogo, a gente vai tentar contemplar num próximo encontro. Desejo a todos, sinceramente, um final de ano muito tranquilo. Se cuidem, se chegamos até aqui saudáveis, que permaneçamos, para que a gente possa se encontrar no próximo encontro, numa próxima versão, né? Quero agradecer a cada estudante que se colocou como apoiador do curso, como voluntário do projeto. Quero agradecer aos de longe e aos de perto. Nós temos pessoas aí de São Paulo, né, das regiões sul e sudeste, o que a gente não esperava. Então, assim, sejam sempre muito bem-vindos a estar conosco em outros momentos, né? E saibam, tudo foi feito com muito zelo, com muito desejo da partilha e do compartilhar mesmo, porque num movimento só somos todos professores, somos todos profissionais em educação, cientistas em educação, que querem uma educação pública de qualidade, um processo de ensino-aprendizagem que se queira realmente, assim, o melhor possível para as nossas crianças e os nossos jovens, porque é da educação que depende realmente um melhor tempo para todos e todas. Então, só tenho que realmente agradecer. Amanda, finaliza, por favor. Obrigada, Conceição, pela parceria de hoje e de sempre, tá? E vamos, sim, aos desdobramentos, né, para um curso no futuro. Obrigado a todas e a todos. Com o coração cheio de gratidão e muito emocionada, quero agradecer, pela equipe, a todos os participantes do nosso último encontro do curso de formações para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Por fim, convocamos a todos e a todas a participarem do nosso próximo encontro no ano de 2021. Obrigado a todos e até lá. Tchau, pessoal. Abraços. Sim, do norte também, Neuza. Então, vamos dizer assim, de norte a sul do país, a gente teve aqui com quem dialogar. Perdão, somos muitos. Norte, Nordeste, Sul e Sudeste estiveram todos juntos aqui nesse movimento dialógico, né, da BNCC. E o próximo, como a gente estava conversando, né, Conceição, que dê oportunidade para que vocês também possam contribuir, né, com as falas de vocês, com as experiências de vocês, né, com as construções que cada um vem tentando inventar e reinventar, sempre na tentativa de significar a nossa educação. Obrigada pela lembrança, tá?